Bem-vindos ao canal Trama Sobrenatural. Inscreva-se agora e deixe seu like para nos apoiar. Estamos ansiosos para ter você em nossa comunidade para nos ajudar a desvendar os enigmas mais sombrios. Acompanhe mais uma trama misteriosa. Joel Pereira, um homem de posses que residia no Rio de Janeiro no início do século XX, desenvolveu um interesse peculiar por arqueologia e fósseis em 1927, apesar de não ter qualquer ligação com tais assuntos em sua carreira e não possuir experiência em expedições. Movido por essa fascinação, ele mergulhou em uma extensa leitura sobre o tema. Considerando-se um especialista após uma breve imersão em alguns livros, decidiu embarcar em uma jornada na Serra da Capivara, renomada região para estudos de arqueologia pré-histórica no Brasil. Contratou então um guia local, José Almeida, hábil caçador de artefatos na região, para fornecer-lhe abrigo temporário e orientação nas montanhas. Joel, confiante em seus conhecimentos recém-adquiridos, até tentou corrigir José em certas ocasiões. Juntos, montaram acampamentos ao longo da trilha, buscando artefatos e fósseis. Após 2 semanas de exploração, estavam a poucos quilômetros de uma aldeia próxima. Em uma manhã, Joel decidiu visitar a aldeia para corresponder-se com uma amiga no rio, planejando retornar antes do pôr do sol. José assegurou-lhe que o caminho era seguro e direto, permitindo que fosse sozinho. Aproveitando o momento de ausência de Joel, José lidou com sua irritante arrogância. Entretanto, ao cair da tarde, Joel ainda não havia retornado. José, desconsiderando a possibilidade de Joel ter se perdido na floresta durante a breve jornada, suspeitou que ele decidisse passar a noite na aldeia. Na manhã seguinte, ao não encontrar vestígios da presença de Joel na vila, suas suspeitas se confirmaram. Isso significava que ele nunca chegou à vila. Preocupado, José procurou a ajuda de um lenhador local chamado Levi, que conhecia a área ainda melhor do que ele. Após apenas 1 hora de busca, encontraram uma pequena caverna rasa a apenas 1,5 quilômetros do acampamento. Dentro da caverna, encontrou vários itens da mochila do Sr. Joel, confirmando que ele havia dormido lá na noite anterior. A entrada da caverna estava distante do caminho para a vila, aumentando a incerteza sobre o paradeiro de Joel. Levi e José continuaram subindo a montanha na direção do acampamento, presumindo que Joel tentará voltar. Não muito tempo depois, avistaram Joel. José descreveu que Joel balançava a cabeça e movia os braços de forma selvagem. Ao ser chamado por José, Joel virou-se e o encarou ameaçadoramente, antes de investir contra ele, aparentemente enfurecido. José correu e se escondeu atrás de um arbusto, mantendo distância de Joel enquanto circulavam ao redor. Após uma breve perseguição, Joel fugiu na direção oposta, adentrando a densa floresta. Levi e José seguiram suas pegadas e logo o encontrou deitado de bruços em um montículo de terra. Abordaram-no com cautela e descobriram que estava completamente inconsciente. Levi ajudou José a carregar o corpo inerte de Joel de volta para a vila, onde o deixaram passar a noite. Na manhã seguinte, quando Joel acordou, parecia confuso. Questionado sobre o ocorrido, ele disse que só conseguia se lembrar de alguns momentos. Recordava-se apenas de se perder, cruzar seu próprio caminho e depois ficar extremamente assustado, correndo para a floresta. Não tinha memória do que o havia assustado ou por que agira de forma tão agressiva. Após se recuperar, Joel foi enviado de volta para casa. O que exatamente aconteceu com ele em sua expedição permaneceu desconhecido. A atmosfera era abafada e a umidade envolvia-me como um cobertor quente e úmido. Estava no 2º dia da minha jornada solitária pela Amazônia, até então, tudo havia sido encantador. No entanto, em um breve momento de distração, tudo se transformou em um pesadelo.
Ao iniciar essa viagem, meu objetivo era simples: desconectar-me da vida urbana e imergir nas maravilhas naturais da floresta. Comigo, levava apenas uma mochila, algumas ferramentas de sobrevivência e um mapa. No segundo dia, decidi explorar uma área que parecia menos densa, seguindo a trilha de um pequeno riacho. A água cristalina e o canto dos pássaros me hipnotizaram, e logo perdi a noção do tempo e da direção. Quando finalmente percebi, estava cercado por árvores altas e a trilha do riacho havia desaparecido. Uma onda de pânico me atingiu. Peguei meu mapa, tentando encontrar algum ponto de referência, mas tudo parecia igual. À medida que as horas passavam e a luz do dia diminuía, a floresta assumia um aspecto mais ameaçador. Sons desconhecidos e movimentos sutis nas folhas me faziam saltar a cada instante. Para complicar ainda mais, percebi que estava sendo seguido. A princípio, pensei que fosse um animal, mas os passos eram pesados e ritmados, e em certos momentos, ouvia sussurros indistintos. Sem saber se era fruto da minha imaginação ou uma ameaça real, decidi apressar o passo. Com a chegada da noite, a visibilidade diminuiu ainda mais, intensificando meus medos. Ouvi sons que pareciam ser de uma tribo indígena, com cantos e tambores ecoando ao longe. Em uma tentativa desesperada, segui esses sons, esperando encontrar ajuda. No entanto, à medida que me aproximava, os sons se tornavam mais estranhos e distorcidos. A sensação de ser observado era constante. Avistei sombras fugazes entre as árvores várias vezes, mas nunca conseguia ver claramente quem ou o que era. Em certo momento, tropecei e caí em um terreno lodoso. Enquanto lutava para me levantar, senti mãos me agarrando. Instintivamente, empurrei o que quer que fosse e continuei correndo. Foi então que avistei uma igreja no meio da densa floresta. Uma pequena igreja de madeira, com uma cruz no topo, parecia erguer-se como um refúgio. Sem hesitar, corri naquela direção. Dirigi-me apressadamente para a igreja, saltando o baixo muro e adentrando-a sem demora. Apesar de suas ruínas indicarem um abandono prolongado, uma breve sensação de alívio me invadiu ao encontrar abrigo entre suas paredes. Contudo, essa sensação logo se dissipou. Os sussurros ao redor tornaram-se mais audíveis, e sombras fugidias dançavam pelas janelas quebradas. Vozes em uma língua estranha ecoavam, aumentando meu desespero. Busquei freneticamente por um esconderijo e descobri um porão oculto atrás do altar. Desci as rangentes escadas e me ocultei entre velhas caixas. O tempo parecia se esticar enquanto eu permanecia ali, cada som aguçando meus sentidos. Passos ecoou no andar superior, acompanhados por vozes mais nítidas. Alguém estava na igreja. Os passos se aproximaram do porão, a porta rangeu ao ser aberta. Encolhi-me ainda mais, tentando tornar-me invisível. Após uma interminável espera, os passos se afastaram, a luz da lanterna dissipou-se e o silêncio retornou. Esperei mais algum tempo antes de sair cautelosamente. Ao emergir do porão, os primeiros raios do sol começavam a surgir no horizonte. A igreja estava deserta, sem qualquer sinal das aparições ou sons ameaçadores da noite anterior. Exausto e desnorteado, decidi seguir na direção do nascer do sol, ansiando encontrar uma rota de fuga. Após horas de caminhada, avistei uma pequena aldeia. Seus habitantes, ao me verem em tal estado, acolheram-me calorosamente. Relatei-lhes os eventos aterradores da noite anterior, e eles ouviram-me em silêncio. Um dos mais idosos comentou sobre as lendas e mistérios daquela região, expressando alívio pelo fato de eu ter sobrevivido. Finalmente, com a ajuda deles, retornei à civilização e à minha vida cotidiana. No entanto, as lembranças angustiantes daquela noite ainda perturbam minha mente.
No dia 4 de agosto de 2016, Maria Fernandes despertou em meio a um pesadelo, aprisionada dentro de seu carro, submersa próximo à costa do Oceano Atlântico. Não conseguia recordar claramente como tinha acabado ali, nem o que tinha acontecido. Maria enfrentaria os próximos dias lutando pela sobrevivência. Ela estava viajando pela rodovia costeira de Santa Catarina em direção ao sul, desfrutando de um dia agradável e uma viagem tranquila com uma vista magnífica do oceano. A memória da viagem estava nítida em sua mente até aquele momento crucial, quando um ser estranho, inesperadamente cruzou a estrada à sua frente. Em uma reação instantânea, tentou desviar, mas perdeu o controle do veículo. O carro derrapou e despencou de um penhasco com 70 metros de altura, chocando-se contra as rochas antes de afundar nas águas do oceano. Depois de um período inconsciente, Maria recuperou os sentidos dentro do carro, sentindo a água subindo rapidamente ao seu redor. Ela percebeu que a energia do veículo estava cortada e as janelas estavam fechadas. Com esforço, utilizou uma ferramenta que encontrou ao seu lado para quebrar o vidro da janela. Cada movimento era uma tortura, com dores agudas em seu corpo. Depois de libertar-se do carro, nadou até a costa rochosa mais próxima, onde desmaiou. Ao recobrar a consciência, ainda era dia claro, e Maria começou a compreender a gravidade da situação. A área ao redor do penhasco onde caíra era desolada, sem sinal de vida. A praia rochosa estava completamente isolada, sem caminho visível para subir pelo penhasco íngreme que se estendia à sua frente. Ela avistou seu carro submerso próximo às rochas. Nos dias seguintes, Maria enfrentou inúmeros desafios enquanto permanecia presa na praia rochosa. Refugiou-se entre as rochas durante as noites frias e improvisou abrigo durante o dia para se proteger do sol abrasador, utilizando partes de seu carro e algumas algas. Todas as manhãs, procurava maneiras de sinalizar sua presença, na esperança de ser avistada por alguém que passasse pela rodovia ou por um barco no oceano. Utilizava um pedaço de espelho encontrado entre os destroços do carro para refletir a luz do sol na direção da estrada. À medida que os dias se arrastavam, Maria enfrentava uma batalha cada vez mais árdua. O ângulo e a distância tornava praticamente impossível sua tarefa de chamar a atenção dos que passavam pela rodovia acima dela. A fome e a sede começaram a minar sua força e lucidez. Ela tentava encontrar mariscos nas rochas próximas e se contentava com a água que conseguia extrair do musgo do penhasco, mas a cada dia se sentia mais enfraquecida e desorientada. No entanto, a esperança nunca a abandonou. Maria buscava forças pensando em sua família, lembrando-se dos momentos felizes que compartilharam, o que lhe dava coragem para enfrentar mais um dia de luta. Nas manhãs, ao ouvir os carros passando acima dela, Maria gritava e agitava um pedaço de pano branco que encontrara, mesmo sabendo que suas chances de ser vista eram ínfimas. Durante as noites, muitas vezes adormecia ao som das ondas quebrando, alternando entre sonhos de resgate e pesadelos de permanecer ali para sempre. No dia seguinte ao seu desaparecimento, as autoridades foram notificadas e uma pequena equipe de busca foi enviada para procurá-la, utilizando como referência o local onde seu carro fora avistado na rodovia no dia anterior. Infelizmente, o denso nevoeiro persistiu por vários dias, dificultando a visibilidade dos socorristas e tornando quase impossível localizá-la. Enquanto isso, Maria continuava sua luta pela vida, a 70 metros abaixo, em condições críticas. Nos 6 dias seguintes, ela usou uma mangueira recuperada de seu carro para coletar a escassa água que gotejava das rochas cobertas de musgo no penhasco. Cada gota era um tesouro precioso em sua situação desesperadora. Durante esse tempo, ela assistia impotente enquanto os carros passavam por ela na rodovia, sem perceber sua presença. Entretanto, em uma sexta-feira 13, Jader e Clara, um casal que gostava de explorar áreas remotas, estavam caminhando pela praia quando avistaram o para-choque de um carro flutuando próximo à margem.
Ao se aproximarem, deparou-se com os destroços do veículo, completamente destruído. Supondo que o acidente tinha ocorrido há algum tempo, e não encontrando sinais de sobreviventes nas proximidades, eles presumiram que qualquer ocupante do veículo teria sido levado pelas ondas. No entanto, Clara convenceu o marido a verificar a área em busca de corpos, apenas para ter certeza. Foi então que Jader avistou Maria entre algumas rochas, parcialmente submersa na água. Ambos se apressaram até Maria, oferecendo-lhe água e pedindo ajuda. Os primeiros socorristas chegaram rapidamente, descendo pela encosta para cuidar de seus ferimentos antes de levá-la de volta e encaminhá-la ao hospital. No momento do resgate, Maria estava sofrendo de uma hemorragia cerebral, clavícula e costelas quebradas, além de um pulmão colapsado e outros ferimentos. Por sorte, Maria conseguiu se recuperar quase completamente após o incidente. E até hoje, ela não sabe explicar o que atravessou na sua frente. Meu nome é Tadeu e, até então, a solidão era algo que eu considerava um luxo. Sempre fui um apaixonado pelos oceanos e possuía um barco pequeno, porém confiável, que me levava em aventuras solitárias pelo mar, longe das preocupações da cidade. Era minha terapia, meu refúgio. Mas o que eu não sabia era que esse refúgio se tornaria o cenário de um dos momentos mais aterrorizantes da minha vida. Em uma manhã ensolarada, com a previsão do tempo indicando um dia tranquilo, preparei o barco com suprimentos, coloquei um pouco de música e parti. Horas se passaram enquanto eu me deixava levar pelos pensamentos e pela serenidade do oceano, sem perceber o quão longe havia navegado. Quando decidi voltar, tentei ligar o motor, mas para minha surpresa, ele falhou e parou. Alarmado, verifiquei o tanque de combustível e descobri o que temia: estava vazio. Como pude ser tão descuidado? Olhei ao redor e me deparei com um horizonte sem fim de água azul. Estava perdido no oceano. Com um rádio a bordo, tentei várias frequências, mas só recebi estática. As horas se arrastavam enquanto o sol, que antes era meu amigo, agora queimava minha pele impiedosamente. Sem sombra para me abrigar, a água refletia seu brilho intenso, tornando tudo ainda mais desesperador. Conforme o dia avançava, pensamentos sombrios começaram a me assombrar. E se eu não fosse encontrado? E se algo acontecesse com meu barco? Quando a noite chegou, trouxe um alívio ao calor, mas também trouxe consigo o frio e a escuridão. A única luz vinha da lua e das estrelas, destacando a vastidão escura do mar. Uma solidão indescritível tomou conta de mim, onde até mesmo os sons mais sutis, o balanço das ondas, o rangido do barco, eram amplificados pelo silêncio da noite. Na manhã seguinte, fui despertado por um barulho no casco do barco. Corri para ver o que era e avistei uma mancha escura na água: tubarões. Meu coração parou por um segundo. Eu estava ali, no meio do oceano, sem comida, sem água e agora cercado por predadores. No terceiro dia, minha garganta estava seca e queimada pelo sal, e minha esperança estava se esgotando. Decidi que, se não fosse resgatado naquele dia, tomaria uma decisão. Não ficaria esperando a morte chegar. No quarto dia, sem forças e quase delirando, decidi mergulhar e nadar na direção onde supostamente ficava a costa. Sabia dos riscos, mas permanecer no barco parecia uma sentença de morte. Antes de pular, avistei ao longe um ponto negro. Primeiro pensei que fosse uma miragem causada pela desidratação e pelo desespero. Mas à medida que o ponto se aproximava, pude distinguir a forma de um navio. Era um navio de carga. Não conseguia acreditar na minha sorte. Acendi um sinalizador que havia guardado e aguardei, rezando para ser visto. Pareceu uma eternidade, mas finalmente o navio alterou seu curso em minha direção. Fui resgatado pela tripulação, que me ajudou bastante.
Naquele momento, descobri que estava perdido a quase 600 quilômetros da costa. Se não fosse por eles, provavelmente não teria sobrevivido mais um dia. Retornei para casa com uma nova perspectiva de vida, valorizando cada momento com minha família e amigos. Vendi o barco e nunca mais voltei ao mar. Aqueles dias à deriva me ensinaram que, por mais que tentemos fugir dos problemas e buscar a solidão, a verdadeira força vem das conexões que temos com outras pessoas. Em 2012, Renato Rodrigues iniciou uma pequena caminhada no remoto deserto do Saara, sem imaginar que passaria os próximos 6 dias perdido entre as vastas e escaldantes dunas do deserto, percorrendo 41 quilômetros com pouca comida ou água. Renato, aos 63 anos, era um corretor imobiliário, poeta e experiente caminhante. Ele mantinha um diário pessoal com registros de suas caminhadas ao longo da vida. Em 2010, após desempenhar um papel importante em uma grande venda imobiliária na capital de São Paulo, Renato decidiu celebrar essa conquista com uma aventura, uma viagem ao Parque Nacional Ergue Chebi, para acampar e explorar as dunas. Ele se hospedou em um riad, uma casa tradicional marroquina, e na manhã de sexta-feira dirigiu até o acampamento Merzouga. Lá, ele conversou com alguns campistas e partiu para uma trilha curta ao longo das dunas. Renato estava bem preparado, levando um turbante, 3 litros de água, alguns lanches, uma pequena manta, um apito e alguns sinalizadores. Considerando a brevidade da trilha, ele estava adequadamente equipado. Ele alcançou o final da trilha em apenas algumas horas e começou a retornar pelo mesmo caminho pelas mesmas dunas. Uma coisa importante a ser observada é que as paisagens desertas frequentemente se assemelham muito em todas as direções, o que pode facilmente levar à confusão. Sem muita atenção, é fácil pensar que se está na trilha certa quando na verdade se está em uma completamente diferente. Renato seguiu a trilha correta por um tempo, mas ao não reconhecer algumas áreas, eventualmente percebeu que estava perdido. Ele não tinha confiança de que poderia rastrear seu caminho de volta à trilha, dada a paisagem desconhecida, e temia se perder ainda mais, com poucas opções disponíveis. Renato optou por seguir na direção que acreditava ser a trilha principal, mas essa decisão apenas o distanciou ainda mais da segurança. Após quase um dia e meio de caminhada, descendo 3 quilômetros pelas dunas, ele acabou consumindo todos os seus suprimentos de comida e água. Percebendo a gravidade da situação, ele sabia que precisava encontrar abrigo urgentemente, para evitar a desidratação fatal que ameaçava. Encontrou uma ravina ao longo das gargantas que oferecia alguma sombra, porém seus esforços para sinalizar sua posição foram em vão, já que seus equipamentos não funcionaram como esperado. Após várias horas tentando chamar a atenção com seu apito, Renato resignou-se e se recostou nas paredes da ravina, aguardando por ajuda. Ali permaneceu por mais 4 dias, enquanto enfrentava a fome, a sede e a crescente desesperança. Após 5 dias completos perdido no deserto, faminto, desidratado e sem avistar nenhum sinal de resgate, Renato decidiu deixar uma mensagem de despedida escrita para sua esposa e filha, expressando seu amor e desejando que celebrassem sua vida em vez de lamentarem sua partida. Com sua caneta, ele registrou suas últimas palavras na aba do chapéu, antes de fechar os olhos e esperar. Enquanto isso, no sábado à tarde, o hotel onde Renato estava hospedado notou sua ausência, assim como um campista que percebeu seu carro alugado ainda estacionado no ponto de partida da trilha. As autoridades foram alertadas e iniciaram uma busca intensiva. No domingo, 2 dias após Renato ter se desviado da rota, 25 socorristas exploraram as áreas próximas à trilha esperada, utilizando helicópteros e equipes terrestres. No terceiro dia da busca, os socorristas encontraram um conjunto de pegadas que acreditavam ser de Renato e seguiram-nas pelas gargantas até chegarem à ravina.
Lá, infelizmente, perderam o rastro das pegadas, sem saber que estavam a poucos metros de onde Renato estava se refugiando e escrevendo suas mensagens de despedida na aba do chapéu. A equipe de busca terrestre imediatamente notificou os helicópteros de patrulha aérea. Na quinta-feira de manhã, um helicóptero avistou Renato sentado contra a parede da ravina, agitando um tecido reflexivo para o piloto. Após 6 dias perdido no deserto, ele foi finalmente avistado e resgatado. Renato foi levado para um hospital próximo, onde recebeu tratamento e se recuperou completamente. Sua decisão de parar de caminhar e esperar pelo resgate, conservando o máximo de água e energia possível, foi crucial para sua sobrevivência. Ao retornar em segurança para casa com sua família, Renato fez uma última anotação em seu diário de caminhadas que dizia: "E ao abismo, percebi que o deserto pode te perder, mas nunca pode te apagar."